Olá pessoal, vim aqui com mais uma aula sobre o sistema respiratório humano. Primeiramente, um pouco sobre as estruturas básicas do sistema respiratório. Ele possui narinas e fossas nasais, que são estruturas de entrada e saída do ar do organismo. Além de funcionar como via de acesso e via de fuga do organismo, essa estrutura ela tem a função de aquecer o ar que vai entrar para os pulmões, umidificar esse ar e fazer parte da filtração. Uma parte da filtração ocorre nessa estrutura devido às vibrícias nasais, que são aqueles pelinhos que a gente tem, e devido ao muco que é produzido, onde as impurezas aderem a esses mucos. Aqui uma breve explanação anatômica. Ele mostra que o bulbo olfativo, as terminações do nervo olfativo, lembrando que o nosso paladar, o nosso gosto, quando você sente o gosto de uma coisa, ele não é tão somente paladar, ele também é olfato. Mostra os 3 conetos nasais, o vestíbulo, a fossa nasal, que ela está recoberta por epitélio ciliar, epitélio esse que é responsável por essa filtração e umidificação, a úvula, que é aquela gotinha que a gente vê na boca das pessoas lá no fundo, e abaixo da úvula você tem a faringe. Ora, a faringe é interessante porque ela é uma região que pertence tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório. Devido a essa comunicação do sistema respiratório com o sistema digestório, é que é possível para o bulbo olfativo e as terminações do nervo olfativo influenciarem no paladar. A faringe, ela ainda se bifurca, ela se divide em laringe e esôfago, sendo a laringe pertencente ao trato respiratório, o esôfago ao trato digestório. Logo na entrada da laringe você encontra a epiglote. A epiglote é uma estrutura que ela tem a função de bloquear essa entrada. Ela repousa nessa abertura, bloqueando essa entrada, para durante a deglutição você não acabar engolindo uma comida pela laringe e na seguida pela traqueia, para garantir que o alimento vá para o esôfago. É até interessante porque o pessoal antigamente, quando às vezes você come e sente um pesado, um puxado na garganta, no pescoço da comida. Os antigos falavam que é porque a comida tinha entrado pelo lado errado. No, God, please, no! 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 Mas, como você pode ver, não tem como ela entrar pelo lado errado, até porque se ela entrar pelo lado errado, ela vai obstruir essa região e vai causar uma asfixia, tendo visto que você não vai conseguir puxar o ar. Que coisa absurda! Logo abaixo da epiglote, onde realmente inicia-se a laringe, nós temos as pregas vocais, vulgas cordas vocais. Elas são essas estruturas que durante a passagem de ar produzem som. Para que você possa simular e entender um pouco mais sobre isso, imagina o ato de você soprar um pedacinho de papel ou um pedaço de plástico. Ele vai chiar, vai vibrar, produzir um som. É mais ou menos isso o que as pregas vocais produzem. E esse som produzido com elas, em conjunto com a articulação da língua, boca, lábios, vai produzir as palavras, os sons. Como eu falei, abaixo da laringe, nós temos a traqueia. A traqueia ela é composta por semianéis cartilaginosos ou cartilagens em C, visto que essa aqui é a visão anterior da traqueia e laringe. No slide passado, a gente estava tendo uma visão lateral, uma visão de perfil. Devido a essa proximidade da laringe, traqueia com o esôfago, é que você tem os anéis em C, para que a parte posterior seja uma parte móvel, possibilitando a passagem do alimento pelo esôfago. Aqui você também tem a presença de epitélio ciliado com glândulas caliciformes, que trabalham na produção de muco. E esse muco também serve para a filtragem, onde as impurezas vão aderir ao muco e os cílios vão remover o muco com as impurezas em direção à faringe, ou seja, vão fazer esse movimento. Mais abaixo da traqueia nós temos os brônquios. O brônquio ela é uma continuação da traqueia. São 2 ramificações.
o brônquio direito e o brônquio esquerdo. Aqui você pode observar que não é à toa essa diferenciação. O brônquio direito ele está mais verticalizado que o brônquio esquerdo. O brônquio esquerdo está mais deitadinho, mais horizontalizado. Ah, vá, é mesmo? Por esse motivo, muitas vezes quando você tem a aspiração de algum material, algum corpo estranho, ele tende mais a ir para o pulmão direito do que o esquerdo. Você tem a traqueia. Logo abaixo da traqueia, você pode observar essa ramificação. Ela é chamada de carina. Lembrando que aqui você está de frente para o corpo. Então essa é a esquerda desse outro corpo. Então na direita uma estrutura e na esquerda outra. Essa estrutura ela é chamada de brônquio. Esse posicionamento anatômico do brônquio esquerdo, ele também se dá devido ao coração, a presença do coração nessa região. Mas na parte final do brônquio, onde ele novamente se divide, você tem os bronquíolos, que são ramificações do brônquio, e terminam os alvéolos. Tanto os brônquios quanto a traqueia possuem uma mesma estrutura, que são os anéis cartilaginosos. No caso da traqueia, os anéis são em C, são semianéis. Já os alvéolos, eles são bolsas de ar ricamente vascularizados, como você pode ver aqui nessas fotos. Os alvéolos são regiões ricamente vascularizadas. Isso é o alvéolo e aqui a vascularização em torno do alvéolo. Por que essa vascularização? Porque essa região é onde ocorre a hematose, que é a transformação do sangue venoso em sangue arterial, ou a troca onde a hemácia chega carregada de gás carbônico, transmite esse gás carbônico para os alvéolos e os alvéolos transmitem oxigênio para a hemácia, sendo que a hemácia ela se liga apenas em uma desses gases. A mecânica da ventilação. A entrada e saída de ar nos pulmões depende da diferença entre a pressão atmosférica e a pressão intrapulmonar, a qual é criada por ação dos músculos respiratórios, intercostais e diafragma. Este último é exclusivo dos mamíferos, somente nós mamíferos temos diafragma. O ar se movimenta do local de maior pressão para o de menor pressão. Como é isso? Durante a inspiração, movimento em que o pulmão enche de ar, você tem a contração dos músculos intercostais e diafragma, que vão causar a expansão da caixa torácica. Durante essa expansão, a pressão intrapulmonar se eleva em relação à pressão do exterior, fazendo com que o ar entre nos pulmões e aumentando a caixa torácica, e provocando a entrada de ar. Já na expiração, você tem um relaxamento dos músculos intercostais e do diafragma, diminuindo o volume da caixa torácica. Por quê? Pois ocorre um aumento da pressão intrapulmonar. Se a pressão intrapulmonar aumenta, o ar que está aqui dentro vai para o exterior, onde a pressão está menor. Isso causa a diminuição do volume da caixa torácica, essa saída do ar. Aqui nós podemos observar a expansão e a retração. Expansão e retração da caixa torácica no movimento do diafragma e na contração dos intercostais. Durante a inspiração, o ar entra e a caixa torácica se expande, e durante a expiração, o ar sai e a caixa torácica diminui. Transporte de gases. O oxigênio ele é transportado 97% pela hemoglobina, que é chamado de oxemoglobina, e só 3% é dissolvido no plasma. Já no gás carbônico existe uma inversão. 25% é transportado pela hemoglobina, sendo chamado de carbohemoglobina, 5% é dissolvido no plasma e 70% na forma de íon bicarbonato, através do plasma. Uma observação curiosa é em relação ao monóxido de carbono, o CO. Esse gás é um gás liberado durante a combustão de combustíveis fósseis e queimadas que apresentam afinidade com a hemoglobina, uma afinidade que é 210 vezes maior que o oxigênio. Ou seja, a ligação do monóxido de carbono com a hemoglobina forma um composto estável, denominado de carboxiemoglobina. E ele pode levar o organismo à asfixia. Por quê? Por ele ter uma ligação 210 vezes maior que a do oxigênio,
ele dificilmente vai se desprender da hemácia. É necessária uma concentração muito maior de oxigênio para fazer esse monóxido de carbono se soltar. Por esse motivo, como cada hemácia só pode levar uma carga, como cada hemácia tem uma carga limitada de transporte, seja de dióxido de carbono ou oxigênio, como ela está ocupada com monóxido de carbono, ela não consegue se ligar nem ao oxigênio para levar para as células, nem ao gás carbônico para tirar esse gás do corpo e expelir no meio, através da expiração. O controle da frequência respiratória, ele se dá através do bulbo. O bulbo que está presente no sistema nervoso central. E o sistema nervoso central tem uma característica muito peculiar, onde ele é estimulado pelo toque. Se você tiver a formação de um tumor, por exemplo, nessa região, e esse tumor tocar a região do bulbo responsável pela respiração, a pessoa pode ter uma parada respiratória. Ou assim também ocorre em uma hemorragia, em uma perda de hélio. E assim também ocorre uma hemorragia ou um aumento de pressão intracraniana. E por fim, uma esquematização das trocas de gases e a referência com o pH sanguíneo. Se você tem uma concentração de oxigênio alta, você vai ter uma diminuição da frequência respiratória. Por quê? Se você tem um ambiente com uma vasta oferta de gás de oxigênio, não tem por que o seu corpo respirar muitas vezes, porque com poucas respirações ele já vai conseguir suprir a necessidade dele de oxigênio. Em contrapartida, se o meio tiver uma pobre concentração de oxigênio, ele vai ter uma alta frequência respiratória, pois ele vai ter que trabalhar mais para conseguir aquela mesma quantidade de oxigênio de antes. São grandezas inversamente proporcionais, onde uma está baixa e a outra está alta. Já a concentração de gás carbônico é uma grandeza diretamente proporcional, onde os dois apontam para o mesmo sentido. Uma alta concentração de gás carbônico vai aumentar a frequência respiratória. Mas por quê? Porque com esse aumento de frequência respiratória, o organismo consegue eliminar esse gás carbônico em excesso. Já se o gás carbônico estiver baixo, uma baixa concentração, a frequência respiratória vai diminuir, já que não é necessária uma frequência tão alta para manter os níveis de gás carbônico. Isso é interessante, pois essa situação é parecida com essa situação, onde o corpo busca o menor gasto de energia para executar uma tarefa. Já o pH sanguíneo, ele pode estar ácido ou básico. Se ele tiver ácido, ele vai ser denominado de acidose. Se ele tiver básico, de alcalose. Uma acidose causa um aumento da frequência respiratória, pelo mesmo motivo que uma alta concentração de gás carbônico. Que, inclusive, a alta concentração de gás carbônico é um dos fatores desencadeantes da acidose. Por ele ter uma alta concentração na acidose, a frequência respiratória aumenta para que possa ser eliminado esse gás carbônico. Já na alcalose é o contrário, tem pouco gás carbônico, então você não precisa eliminar ele. Então, por hoje é só. Um bom estudo e boa prova.